Meu nome é Guilherme Alano, sou sócio aqui da gestora Monefica. Hoje é dia 10 de julho de 2025 e a gente está fazendo aí a gravação do nosso resumo do Comitê de Investimentos referente aos principais acontecimentos do mês de junho e as nossas expectativas agora para o mês de julho de 2025. Já desde o início, eu peço que se você está acompanhando pelo Instagram, YouTube, Spotify ou outra plataforma, já curte aqui o nosso vídeo para que você fique sempre inteirado quando a gente enviar novas informações. Então, começando aí pelo Comitê de Investimentos, via de regra, a gente fala aí sobre a parte global, o que teve de principal acontecimento lá fora, depois a gente fala da parte Brasil, a gente fala a parte de performance e, por fim, a gente chega sempre no assunto específico. E desse mês, especialmente, a gente colocou a questão de Bolsa Brasileira versus Bolsa Argentina, até pela questão de proximidade de eleições e o que aconteceu lá em 2023. A gente teve uma volatilidade muito significativa no preço do barril de petróleo do tipo Brent. Então, durante o mês de junho, a gente teve o início da guerra, que ficou conhecida como Guerra dos 12 Dias, envolvendo Israel e Irã. E isso acabou tendo impacto muito forte no preço do barril de petróleo. O preço do barril de petróleo passa aí da casa dos $65 para bater quase $76. E tão rápido ele subiu, ele caiu também à medida que o conflito chega ao fim ali já no final do mês e o preço do barril de petróleo volta aí para casa dos $66, $67. Essa subida bem significativa do preço do barril de petróleo acabou acendendo alguns alertas no mercado, especialmente porque o preço do barril de petróleo é uma commodity que acaba se refletindo muito em preços de maneira geral, em inflação global. Então, quando a gente teve aquele primeiro impacto negativo, uma subida bem acentuada, começou-se as revisões de expectativas de inflação com esse novo preço de barril de petróleo e, consequentemente, a gente teve um reflexo também nos juros. Então, foi um mês de bastante volatilidade nos mercados, mas que no final do dia, o mercado, pelo menos o preço do barril de petróleo, acabou tendo reflexos quase nulos aí na parte de rendimento dos ativos. Na sequência, a gente quer mostrar aqui a questão do dólar nesse primeiro semestre de 2025. O índice dólar, que basicamente é o dólar contra as principais divisas globais, a gente já falou do índice dólar em algumas oportunidades em outros comitês de investimento, é uma mensuração de quanto o dólar está forte ou fraco globalmente, medido em comparação com outras grandes moedas como Libra, Euro, dólar canadense, iene e outras grandes moedas. E esse início de ano de 2025 foi o pior início de ano do dólar nos últimos 45 anos. Então, esse gráfico aqui que a gente está mostrando aqui, parece um monte de fio de cabelo aqui, cada linha dessas aqui é basicamente um ano, um primeiro semestre durante 1980 até 2025. E, obviamente, a gente colocou um grande destaque aqui na linha amarela aqui embaixo, que é o início do ano para 2025. Então, o dólar aí contra essas principais divisas com um recuo de um pouco mais de 10%. Para a gente aqui no Brasil, a gente tem visto de fato o dólar muito para baixo e fica sempre essa dúvida se é uma valorização do real ou desvalorização do próprio dólar. E aqui a gente mostra muito bem que é o dólar perdendo força globalmente. Até por conta de um ceticismo com essas indefinições de política fiscal americana, então a gente vai bater nessa tecla com um problema de déficit bem significativo, e aí com uma expectativa de que essa nova Big Beautiful Bill, esse novo ato aí do Trump, que aumentaria um pouco mais os déficits, poderia gerar um pouco mais de ruído nessa percepção de dólar, e aí o investidor acabando por optar por diversificar um pouco mais o patrimônio em outras moedas. A gente teve agora no mês de junho definições nas políticas monetárias em diversas economias, incluindo aí o Brasil, e aqui a gente trouxe quais foram as definições
nessas rodadas de reunião durante o decorrer do mês de junho. Como principal, Estados Unidos, a gente já tinha uma expectativa de manutenção desses juros, ou seja, nem alta nem baixa. A expectativa é mais com relação às próximas reuniões, quando que vai iniciar esse processo de corte de juros. Nenhum país do mundo, aliás, nenhuma das grandes economias aumentou os juros no decorrer de junho, todo mundo passando por um processo de ou redução ou manutenção das taxas de juros. E aí o Brasil na contramão dessa lógica global, a gente foi um dos únicos países, se não o único país, que aumentou juros no decorrer de 2025. Aliás, no decorrer de 2025, não, em junho de 2025. A gente trouxe também o retorno das Magnificent Seven, que são as grandes empresas americanas que foram responsáveis por grande parte do retorno do índice S&P 500, que é o principal índice da Bolsa Americana nos últimos anos, justamente para mostrar que este ano não são elas que estão dando o tom do S&P 500. Então, a Bolsa Americana nesse ano deve estar fazendo algo próximo aí de 6% de alta, 6, 7% de alta, já nas máximas históricas novamente, depois daquela queda acentuada do início de abril. E se a gente olhar aqui das 7 grandes, 3 estão amplamente no campo positivo, 3 no campo negativo e uma basicamente muito próxima do 0 a 0. Destaque negativo, ficando aqui com a Tesla, por conta do imbróglio envolvendo o Elon Musk e a relação dele com o Trump. Então, talvez até isso tenha ensejado a saída dele do governo. Mas, de fato, diferente do que foi nesses últimos anos, que grande parte do índice ficou estagnado e essas 7 puxando o índice para cima, esse ano não é exatamente isso que está acontecendo. Na média, essas 7 rodando até ligeiramente abaixo do índice. Entrando aqui na parte de cenário Brasil, os principais acontecimentos que a gente trouxe aí para você, investidor, são: primeiro, a gente teve um mês bastante positivo aí na parte de renda variável globalmente e Brasil dentro desse cenário. A Bolsa Brasileira foi uma das mais positivas, na verdade, durante o mês de junho. E aqui a gente traz, obviamente, a Bolsa dolarizada. Então, a gente pega o ETF EWZ, que pega a Bolsa Brasileira em dólares. Não necessariamente ele vai ser um reflexo 100% acurado do Ibovespa, embora tenha uma grande correlação. Então, tem algumas ações, algumas empresas que são listadas lá fora, empresas brasileiras, que acabam não entrando no índice Ibovespa aqui no Brasil. E, naturalmente, a gente tem muito do reflexo do dólar ou da depreciação do dólar aí nesse movimento. Então, quando a gente olha a Bolsa Brasileira aqui, para nós investidores em reais, fazendo 1%, 1,3%, quando a gente vê essa bolsa dolarizada, ela fez aí esse aumento de 1,5%, mais a variação cambial, então fechou ali na casa dos 4%, 5%. É isso daqui que a gente está mostrando. Outro mês bastante positivo, fecha um semestre muito positivo, depois aí de um semestre muito negativo no final de 2024. A gente teve no decorrer do mês de junho o decreto 12.499, que ficou um pouco mais na boca do povo pela questão do IOF, mas ele mexia também com a questão de tributação sobre investimentos. Grande reflexo aí para a maior parte dos investidores, a gente tem a questão da possível mudança na tributação de investimentos financeiros tradicionais, e aí CDBs, fundos de investimento de renda fixa, a maioria dos fundos multimercados, que tem uma tributação que ela é regressiva com relação ao tempo. Então, ela começa em 22,5%, ela cai para 20%, 17,5% até 15% depois de um prazo de 2 anos, e na nova proposta ela fica travada em 17,5%, ou seja, um aumento aí de alíquota final. Isso também tem um impacto na questão da duration, ou seja, no estímulo das emissões com vencimento um pouco maior pelo mercado. A partir do momento que a tributação de um ativo para 5 meses ou 5 anos ela é exatamente igual, tem um pouco de desestímulo para emissões de mais médio e longo prazo. Então isso daqui vai ser um ponto bem relevante de debate quando chegar no Congresso. Teve também aumento de ganhos de bolsa de 15 para 17,5%, e outro que acaba impactando muito diretamente o investidor são os isentos.
Então, LCI, LCA, fundos de investimento de debêntures incentivadas, que têm isenção tributária hoje, pagam 0% de imposto de renda, eles passariam a ter uma tributação de 5%. Novamente, isso vai ser debatido novamente pelo Congresso. O decreto ele foi vetado inicialmente, subiu para o STF. O STF, nesse momento que a gente nos fala, ele pediu uma mediação entre os poderes, entre legislativo e executivo, para ver, de fato, qual vai ser a sequência desse decreto. Essa questão também acaba pegando bastante, porque se tiver tributação sobre esses investimentos, acaba chegando na ponta do tomador de crédito a uma taxa um pouco mais elevada. Então, provavelmente vai ter um lobby muito significativo, especialmente da bancada do agronegócio, para não passar uma legislação como essa. A gente traz aqui também as projeções de IPCA para 2025, especialmente com destaque para diminuição gradativa nas expectativas de inflação para o fechamento do ano. Até aí, metade do trimestre, até março aí, basicamente, a gente tinha uma expectativa de inflação para este ano vigente de 5,60%, 5,7%. E essas expectativas são cada semana puxadas para baixo. A gente está pegando aqui dados do Focus, hoje já está na casa de 5,2%, lembrando que a meta é 3%, com uma banda de 1,5%, então poderia chegar até 4,5% para ficar dentro da banda. Isso tem sido puxado para baixo muito pela questão de desvalorização do dólar. Então, cada vez que o dólar fica mais barato para a gente aqui, a tendência é que os preços de algumas commodities, algumas mercadorias também fiquem mais baratas. Isso acaba se refletindo numa expectativa de IPCA também um pouco para baixo. E aí nota que, segundo o Focus que a gente está pegando de fonte, a expectativa de inflação para 2026 ela não tem caído. O que tem caído é a expectativa para 2025, até já, talvez por conta dos efeitos da política monetária bastante restritiva. Falando de política monetária, a gente não podia deixar de falar do aumento da taxa Selic em 0,25 que ocorreu no decorrer do mês de junho, levando a taxa Selic para 15% ao ano. Portanto, o maior patamar desde 2006, basicamente. Os últimos 19 anos no Brasil, a gente não tinha tido uma taxa Selic em 15% ou mais. Obviamente, do ponto de vista do investidor, isso acaba sendo bastante benéfico. Então, que a gente brinca que talvez não tenha tido outro ano melhor para investimentos conservadores, investimentos em renda fixa nos últimos 20 anos no Brasil, especialmente pensando que a gente vai ter 15% de inflação, de taxa Selic, com uma inflação na casa de 5%, então um juro real bastante alongado, na casa dos 10%, mas do ponto de vista da economia, isso acaba sendo muito desestimulante, do ponto de vista de empresa captando crédito, ou até da parte do cidadão que vai tomar um crédito para fazer um financiamento imobiliário, fazer um financiamento automotivo, ele vai pagar taxas de juros muito elevadas e provavelmente ele vai postergar um pouquinho esse consumo, que é o objetivo dessa política monetária mais restritiva, que a gente acabe diminuindo um pouquinho o consumo e isso se reflita numa inflação também um pouco menor. E aí a gente trouxe aqui como exercício os últimos ciclos de Selic que a gente teve nos últimos 20 anos no Brasil. Então a gente pegou o ciclo lá de 2008, de 2011, 2015, 2022, para imaginar o que a gente poderia pensar nesse ciclo agora de 2025. Então basicamente o que a gente tem aqui é o pico da Selic naqueles ciclos. Então, por exemplo, o pico de Selic aqui em 2015 foi 14,25%. Ele chegou nos 14,25% e permaneceu assim por mais de um ano. E aí ele começou o processo de cortes e foi cortes muito, muito acentuados aqui quando ele começou de fato a cortar. Se a gente pegar, por exemplo, o ciclo aqui que a gente teve de 2022, a gente chega num pico aí de Selic de 13,75, ele mantém aqui nesse patamar e aí ele começa o processo aqui de corte de juros. E aí ciclo aqui de 2008, a gente pegou o ciclo aqui de 2011 também. Então, basicamente é o seguinte,
Se a gente fosse pegar essas médias que a gente teve nesses últimos ciclos e projetar nessa Selic atual de 15%, a gente chegaria aí daqui 24 meses com uma Selic beirando aí a casa dos 11, 11,25, que está mais ou menos em linha com o que o mercado tem de expectativa. Então, diferentemente aqui do que está sendo plotado no gráfico, a expectativa é que ele mantenha a taxa de juros em 15% por pelo menos aí 6 meses, e aí sim começa esse processo de corte de juros, e aí vai depender muito da dinâmica de economia, de inflação e até eventualmente a questão política, porque ano que vem a gente tem eleições. Trouxemos aqui também para mostrar para o investidor um dado que vem chamando bastante atenção, que é o descolamento bem significativo que a gente teve nas taxas dos títulos públicos atrelados à inflação. Então aqui a gente trouxe o Tesouro IPCA 2026, a gente trouxe com o nome antigo dele aqui ainda. Então, para quem não está muito familiarizado com o mercado, Tesouro IPCA, antigamente ele se chamava NTN-B. Então, a gente trouxe aqui o Tesouro IPCA 2026, 2035 e 2050, para mostrar que a dinâmica ao longo do tempo, eles foram muito próximos um do outro nas taxas, e a partir ali de 2, 3 meses atrás, essa dinâmica aqui mudou completamente, com os títulos de curto prazo já vem sendo aqui daqui um ano, descolando completamente dos demais. Justamente pelo ponto que a gente falou anteriormente, Selic muito elevada e inflação já indo para casa dos 5%. Então a tendência é que nos próximos 12 meses, essa diferença entre Selic e inflação fique na casa dos 10%. Então se eu estou comprando um título atrelado à inflação, eu vou exigir na casa desses 10% de retorno sobre inflação, porque a Selic provavelmente vai dar isso. Então gera também até alguns ruídos e algum erro aí de alocação por alguns investidores, que ele acaba olhando lá dentro de plataforma investimentos atrelados à inflação para prazo de 6 meses, 8 meses, um ano e pouco, rodando essa casa de IPCA mais 10, ele acha que está completamente fora da curva. Pô, IPCA mais 10 no longo prazo é uma taxa realmente completamente fora da curva. Mas para os próximos 12 meses, provavelmente esse investidor vai receber aí a Selic do período. Então a ideia que o investidor, se ele conseguisse, seria alongar um pouquinho esse prazo de vencimento para 2, 3 anos, tentando manter uma taxa próxima a essa, porque aí sim, daqui 2, 3 anos, essa taxa de IPCA mais 10 vai render com uma boa margem acima da Selic. Para finalizar essa parte Brasil, a gente trouxe os pedidos de recuperação judicial ao longo dos últimos 15 anos aqui no Brasil, para mostrar as dinâmicas que a gente viveu aqui durante a grande crise de 2015 e 2016, e que a gente viveu um processo, pelo menos em termos de pedidos de falência, pedidos de recuperação judicial pelas empresas, muito parecido com aquele ciclo de 2015 e 2016, um aumento muito significativo nos pedidos. O que chama muita atenção é que os pedidos de recuperação judicial lá em 2015 e 2016, eles eram muito parecidos entre as pequenas microempresas, médias e grandes empresas. Agora, a gente está vendo uma dinâmica muito diferente aqui em 2025. Pequenas microempresas e pequenas empresas em patamares muito parecidos aqui com o ciclo de 2015 e 2016, mas a grande empresa muito abaixo do período aqui de 15 e 16. Ou seja, apesar de pedido de recuperação alto, o volume dessas RJs é bastante inferior àquele ciclo de 2015 e 2016, porque a grande empresa está conseguindo se financiar. Ela consegue ir ao mercado, captar dinheiro e conseguir fazer rolagem da sua dívida. Diferentemente do pequeno empresário, que ele não tem muita alternativa de recorrer ao mercado de capitais e acaba sujeito aí ao crédito bancário, ou até com uma restrição no crédito bancário, mas quando ele consegue com taxas extremamente elevadas. Então, diferente do ciclo lá de 2015, tem bastante liquidez no mercado, tem bastante dinheiro no mercado, mas talvez só as grandes empresas conseguem acessar. Usando como exemplo básico aí a gigante Petrobras, que algumas semanas atrás fez uma captação de mercado na qual ela pedia na casa de 2 bilhões de reais de dívida e teve um book, ou seja, teve uma oferta na casa de 5,5 bilhões. Ou seja, tinha muito mais oferta de dinheiro para a Petrobras do que, de fato, ela queria captar de dinheiro.
Então, as grandes empresas estão conseguindo passar por esse período de turbulência e a micro, pequena empresa aí sofrendo um pouquinho mais. Na parte de alocação e performance, a gente traz aqui o que tivemos de resultado no mês de junho, basicamente semelhante ao mês anterior, mês de maio. A gente teve as estratégias aqui no Brasil de maneira muito positiva. Então, a gente teve bolsa fechando no campo positivo novamente 1,3%. Grande destaque aqui do mês ficou na parte de pré-fixados, com o índice RFM fechando em quase 1,8%, ou seja, um fechamento muito grande da curva de juros, apesar da... E aí, parece até meio contrassenso, mas a Selic subiu para 15% e o título pré-fixado acabou rendendo muito bem. Sim, porque o título pré-fixado ele está mais ligado a vencimentos em 3, 4 anos para frente do que a Selic atual. E esse vencimento de 3, 4 anos para frente, o pré-fixado para 3, 4 anos para frente, diminuiu um pouquinho essas taxas e, por consequência, teve uma marcação a mercado dos títulos pré-fixados positivos. A gente vem batendo nessa tecla muito dos títulos pré-fixados e títulos indexados à inflação, porque a gente entende que vai ter um fechamento de curva de juros e a marcação a mercado desses títulos tende a ser bastante positiva. Na parte aí internacional, como a gente teve um dólar para baixo no mês de junho, os ativos ligados a dólar acabaram não tendo uma boa performance. Parte de renda fixa fechando aí negativa em 3%, e parte de renda variável fechando ainda positiva, apesar da queda significativa do dólar, fechando positivo em 0,50 de alta, justamente porque o mercado foi muito positivo lá fora no mês de junho e acabou compensando essa perda de dólar. E aí os ativos redeados, ou seja, sem a variação cambial, tendo um mês bastante positivo. Então, como a gente tem esse diferencial de juros muito grande Brasil e Estados Unidos, e o dólar vindo para baixo, os ativos redeados, que acabam não tendo a variação cambial e incorporam esse diferencial de juros Brasil e Estados Unidos, acabando vivendo um momento muito positivo nesse ano de 2025, diferente do ano de 2024, que os ativos dolarizados aí sim tiveram uma excelente performance. Para finalizar esse resumo do Comitê de Investimentos, a gente fala um pouquinho aqui da Bolsa Brasileira versus Bolsa Argentina. E aí a gente está vendo isso em dólares, pegando o ETF ARGT para a Argentina e EWZ para aqui Brasil. O ponto é que a gente mostra que durante 2015 até basicamente 2020, comecinho aí de 2023, final de 2022, as duas bolsas andavam basicamente lado a lado, uma correlação muito grande entre elas e um retorno basicamente igual. A partir de mais ou menos um ano antes da eleição, que a gente marcou nessa linha tracejada vermelha, a eleição do Milei, a Bolsa Argentina começa a descolar bastante da Bolsa Brasileira e aí pós-eleição do Milei ela descola ainda mais. É o ponto que a gente vem batendo na tecla já há algum tempo. A tendência é que, aproximando esse cenário de eleição Brasil, provavelmente a partir ali de setembro, outubro, novembro desse ano, os reflexos da corrida eleitoral vão começar a se refletir na precificação dos ativos aqui no Brasil e, caso a gente tenha uma dinâmica, pelo menos a tendência dentro das pesquisas, colocando uma alteração de poder para uma pessoa um pouco mais amigável, palatável pelo mercado, de um pouco mais centro-direita, a tendência é que a gente tenha uma reprecificação significativa nos preços, talvez não tanto como a Argentina viveu, porque ele estava talvez numa parte do buraco um pouco mais abaixo do que a gente, mas a gente deve ter uma reprecificação muito grande dos ativos caso a gente tenha essa corrida eleitoral. Mais positiva, é claro. Assim, a gente finaliza esse resumo do Comitê de Investimentos referente ao mês de junho, justamente para manter você, investidor, mais bem informado. A gente convida, obviamente, você que ficou aqui até o final dessa apresentação, a compartilhar nos seus grupos para que outras pessoas também tenham acesso a esse material. E a gente também convida você, investidor, a entrar na nossa calculadora de FII fixo. A gente desenvolveu uma calculadora aqui internamente
para você, investidor, conseguir avaliar quanto está pagando nos seus investimentos e avaliar se seria uma boa alternativa fazer uma troca, uma migração de modelo de comissão, que é o modelo tradicional para o Brasil, para o modelo que a gente trabalha aqui dentro da gestora, que é o modelo de cobrança diretamente do cliente. Então fica aqui o convite também para você, investidor, fazer esse cálculo e tirar essa curiosidade. Bons negócios, bons investimentos e nos vemos aí em agosto.